por exemplo. Aliás, Então você vê. Aliás, é preto ou é negro? Porque Não, então, essa assim, briga agora. hoje, tecnicamente, hoje, negro é um guarda-chuva e embaixo tem pretos e pardos. Ah, é? Isso. O pardo e o preto estão embaixo de negro. Negro é o conjunto de pretos e pardos. Então, preto sou eu e pardo é todo o resto mais claro que eu, até quase você, assim. Né? Então, então, quer dizer, mas durante muito tempo, os movimentos negros lutaram pela positivação do termo negro. Então você vê, vou citar essa música de novo. Se você nunca ouviu essa música, você que nos assiste, procura aí no YouTube. Negro é Lindo, do Jorge Ben, que hoje é Jorge Benjor. Pô, uma música belíssima. Ou então, Sorriso Negro, da Dona Ivone Lara, né? Que é uma música linda. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um monte de coisas, né? Então, assim, Negra Ângela, do Neguinho da Beija-Flor, Neguinho da Beija-Flor. Né? Então, assim, eu acho que depende da intenção, depende, né? Então, quer dizer, você chamar um cara de neguinho, eu detesto ser chamado de neguinho e de negão, por exemplo, não gosto. Já falei isso em outros lugares. Mas, assim, é uma coisa minha. Eu tenho um amigo, por exemplo, de infância, que o apelido dele é Negão. A gente chama ele de Negão porque é o apelido dele de infância, porque na família dele ele é o mais escuro, mas ele não é preto. Ele é bem mais claro do que eu. E ele se mas importa? como ele é uma... Não, é o apelido de infância dele, ele chama assim, ele é chamado... Mas ele não se importa. Né? Eu não gosto. Eu, Paulo. Eu acho esse termo negão feio. Né? Mas eu chamo o meu amigo de Negão. Né? Aliás, eu não chamo ele de Negão, eu chamo ele de Rodrigo, como é o nome dele. Mas o apelido dele é Negão, chamei durante muito tempo. Mas eu não gosto que me chamem de Negão. Ô, Negão, vem aqui. Não, Negão não. Tem um nome, cara. Não, é uma coisa minha. Mas porque eu acho que é racismo e tal. Não, eu acho o termo feio. Mas se tem negro, por que tem que ter negão, neguinho? Não, é negro. Se é negro, é negro. Pronto. Né? Pronto. Então, assim, isso depende muito da intenção, depende muito da maneira como a palavra foi conhecida. Então, crioulo é uma palavra assim. Meu pai falava isso, o crioulo lá e tal. Por quê? Porque houve uma época, né? Porque a palavra crioulo, né, crioulo, tecnicamente, é um termo da linguística, de pessoas que iam para a Europa e que tinham de adaptar o seu idioma ao idioma europeu do país que elas foram. Então, o crioulo era uma mistura de língua. Então, depois não é nenhuma raça, então. Não. Depois ficou associada aos negros, porque o contingente de negros escravizados eram grandes, e aí os negros também vinham da África, acabavam aprendendo outra língua, misturava o português com a língua lá do não sei aonde. Então, o crioulo virou esse povo de língua mista, digamos assim. Entendi. É uma adaptação linguística, que ficou depois associada à pessoa negra, por conta da língua e não por causa da cor. Entende? Então, quer dizer, no mundo mais antigo, crioulo era todo aquele que de outro país ia para a Europa, né, de outro lugar que não era Europa, ia para a Europa e tinha de adaptar a sua linguagem. Né? Então, ele falava o crioulo. Então, você pega a linguagem crioula, hoje tem lá no Cabo Verde, a gente fala crioulo, né? Tem até a culinária crioula. Sim, então, porque Cabo Verde tem a língua crioula lá mesmo, que é uma mistura. Entendi. Você ouve falando, tem palavra que parece português, parece inglês, então é um negócio meio bagunçado. Uma grande mistura de... Então é isso. Né? Então, não pode mais falar negro, porque negro está relacionado a coisas sombrias, a coisas ruins e tal. Então, assim, claro, existe essa narrativa do negro ser associado a coisas ruins. Há muito tempo, o próprio Martin Luther King, num sermão dele, ele fala isso e tal. Mas o fato é que a palavra hoje não tem essa conotação. Né? Mesmo no dicionário tem lá um monte de coisas ruins e tal, mas isso está ressignificado. Na cultura, o termo negro não significa mais isso. Então não faz sentido ficar tentando forçar uma ressignificação da palavra, ao passo que culturalmente ela já significa outra coisa. Entende? Então, quer dizer, é uma mudança forçada, imposta, top-down, né, de cima para baixo, tentando forçar a cultura a se adequar, o que é uma bobeira. O termo criado muda é a mesma coisa, ninguém sabe a origem, surgiu
numa tese de doutorado e tal. Eu nunca vi a prova disso. Então, eu quero uma prova de que, em determinado momento da história, existia um escravo que ficava parado do lado a da noite cama. inteira do lado da cama do senhor. Imagina, pô, quantos senhores não iam morrer com o escravo parado lá enquanto o senhor está dormindo? Quantos não iam morrer degolado, Exatamente. esfaqueado, lá, sei lá o quê? Então, não faz sentido isso aí. Mas inventaram E é e abraçaram. até... Nas coxas é a mesma coisa. Aquilo é uma mentira. Dizer que os escravos faziam as telhas na coxa. Isso é lenda urbana. Mas, né, as pessoas acabam aceitando. Comprando essa né? narrativa. Acabam comprando. Mas é assim, língua é isso. Se a palavra não viva. te ofende, não te ofende. Se a palavra significa culturalmente uma coisa que não é mais aquilo que tinha origem lá, não é, então não significa. Então pronto. Então vamos, né? Mesmo porque, na prática, não muda absolutamente nada. Exatamente. Continua tudo não a é mesma a, coisa. não é a primeira briga que você tem que lutar, né? Vamos Não pegar... é. Então não vai adiantar nada. O pretinho que está lá estudando na escola pública lá e tal, ele vai chegar no final do ensino médio sem saber escrever preto, sem saber negro, sem saber escrever uma redação. Esse é o problema. Sem fazer uma conta básica de matemática. Esse é o problema. E não é, né? Sem conseguir ler o Machado de Assis, que deve ser lido. Felipe Neto é um estúpido. Deve ser lido. O problema é que a gente não sabe mais estimular o jovem a ler o Machado. Mas o Machado deve ser lido. E ele não é um escritor complicado, não, como dizem por aí. Não é não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele fala do cotidiano das pessoas. Não é um escritor prolixo. O problema do Machado, talvez, se tiver problema, é de vocabulário. Mas eu lembro de ler muitos livros no começo da minha trajetória de leitor com o dicionário perto. É claro, eu também fazia isso. Não tinha Google na época. Entendeu? Fazer isso. Por que você não pode fazer? Por que hoje não pode fazer isso? Não pode? Você não faz Claro isso? que pode. A gente faz isso quando está aprendendo inglês, né? Claro que pode. Deve fazer. O dicionário é um recurso mesmo. Temos que fazer. Depois você acostuma, depois você não precisa mais. Mas fiz muito isso. Ah, não, hoje não pode mais, que é oprimir o menino que tiver com não. Entendeu? Então, assim, língua é isso mesmo. Mas, Paulo, obrigado aqui.